Olá pessoal, nós vamos agora para o vídeo 18 e nós vamos falar de Oxóssi, o caçador de uma flecha só. Então vamos ver como funciona o Oxóssi. O orixá caçador é de grande importância para a manutenção da vida. Ele é responsável pelo sustento, também faz a ligação entre o mundo da floresta e o mundo da tribo, entrando na mata em busca de alimento para a tribo e, ao mesmo tempo, explorando melhores localizações para uma mudança necessária. Além dessa atividade civilizante, digamos assim, comunga com os elementos de cura, pois associa-se com Ossanha, divindade das folhas rituais e ervas medicinais. Então, nesse sentido, o movimento de entrada e saída de regiões obscuras, trazendo elementos necessários para a vida da tribo, pode ser associado ao movimento de ida ao inconsciente para de lá trazer elementos necessários à vida consciente. O seu mito mais conhecido pode esclarecer essa analogia. Olofim Ododuá, que era rei em Ifé, principiou a celebrar a festa dos inhames novos, um ritual indispensável para o início da colheita dos inhames. Todos estavam reunidos no pátio do palácio e festejavam com muita alegria. De repente, um grande pássaro sobrevoou o pátio e pousou no alto do palácio de Ododuá. Este pássaro, da morte, havia sido enviado pelas terríveis feiticeiras, as Iami Oxorongá. Elas não haviam sido convidadas para festas e, revoltada, lançaram o pássaro da morte sobre o rei. Todos entraram em desespero e não havia quem pudesse espantar a ave agoureira. Decidiram então trazer o caçador de 20 flechas, o de 40 flechas, os de 50 flechas e, finalmente, o de uma flecha só. Os 3 primeiros eram muito seguros de si e subestimavam o pássaro. Atiraram suas flechas e não conseguiram acertar o terrível pássaro. Quando chegou a vez do caçador de uma só flecha, a sua mão rapidamente foi consultar um babalaô, que era um adivinho, que lhe declarou: seu filho está a um passo da morte ou da riqueza. Faça uma oferta às feiticeiras para que a morte se transforme em riqueza. Saindo imediatamente, a mãe do caçador sacrificou uma galinha e levou-a a uma estrada para ser oferecida às feiticeiras, dizendo 3 vezes: que o peito do pássaro receba esta oferenda. Nesse exato momento, o seu filho preparava-se para atirar a única flecha. Como o pássaro abriu seu peito para receber a oferenda feita, tornou-se momentaneamente vulnerável. Foi quando a flecha certeira de Oxóssi, o caçador de uma só flecha, acertou em cheio o peito da ave maléfica, fazendo-a cair pesadamente e debater-se e até morrer. A festa recomeçou e tornou-se uma, digamos assim, uma comemoração de coragem e eficácia de Oxóssi. Primeiro, tentaremos identificar a presença de Iami Oxorongá no contexto deste mito. Identifica o nome Iami com a representação coletiva das mães ancestrais Iami Oxorongá, que é um misto de feiticeira e pássaro africano de grito pavoroso. Apresentam semelhanças com a Baba Yaga, bruxa conhecida na Europa Oriental, e a cuca brasileira, digamos assim. Identifica-se com velhas donas de uma cabeça que contém um pássaro e, transformando-se em pássaros, organizam reuniões noturnas na mata em que alimentam-se com o sangue de suas vítimas, promovendo objetivos maléficos.
são tão terríveis que não hesitam em matar e devorar os próprios filhos. A sua relação com o pássaro, com esses, a relação com o pássaro, digamos assim, é que este representa o poder da feiticeira, pois quando ela parte em expedição, é o pássaro que vai, enquanto o corpo da feiticeira permanece inerte em sua casa. Elas estão sempre iradas e prontas para desencadear a sua ira sobre os homens. Por conta dessa ira, Orumilá teve que enfrentar as Iami, o que foi possível graças a oferendas de agrado a elas. É interessante notar que tanto a bruxa do conto da Bela Adormecida, bem como as eríneas e as górgonas, representam o feminino não reverenciado. No caso de Orumilá, o perdão não seria totalmente concedido até que ele respondesse a um enigma. Esse enigma diz respeito ao fato de que elas lançariam um ovo 7 vezes e ele deveria pegá-lo com um chumaço de algodão. Deve haver respeito e integração dos aspectos matriarcais ancestrais com os patriarcais para que se obtenha a paz. Os ovos são sempre relacionados às divindades femininas, no caso, a ancestralidade matriarcal de Yami, enquanto o algodão, o branco, pertence ao Oxalá. O princípio paternal ancestral. Esse é o símbolo do Oxalá. Yami tem estreita relação com a menstruação, o que pode levar as mulheres a se tornarem, nesse período, tão irritadas e iradas com tudo como as próprias Yami. Elas representam os poderes ocultos do feminino em seu aspecto mais perigoso e destrutivo. Quando da passagem do poder matriarcal para o patriarcal, o poder místico feminino de criação passa a ser tenebroso e deve ser resgatado sob o risco de se pôr tudo a perder na construção do mundo patriarcal. Um outro mito que relata uma diferença entre Nanamburuque e Oxalá é que será citado mais adiante, eu vou conversar a respeito disso, e que retoma essa questão da passagem desse dinamismo, digamos assim, matriarcal para o patriarcal. No mito de Oxóssi, nós temos a presença de outra mãe, a mãe de Oxóssi, que muitas vezes é identificada com Iemanjá, que faz uma oferenda propiciatória para as Yami, no intuito de salvar o filho da morte. Esta oferenda, ela coloca-se em oposição ao esquecimento de convidá-las para a festa do rei. E neste momento, polarizam-se os dois aspectos maternos, positivo e negativo, manifestando-se como elementos progressivos e regressivos da psique. Com esses elementos, podemos tentar uma compreensão psicológica desse mito. Oxóssi é o herói que deve vencer os abismos inconscientes representados pela mãe ancestral em um momento do desenvolvimento individual em que o ego deve vencer os níveis de dependência infantil, enfrentando os aspectos terríveis do complexo materno representado por Yami ou Xorongá. O seu ato heróico é semelhante a uma caçada e evoca os ritos de passagem em que uma das tarefas para que o menino atinja a maturidade é a caça de algum animal para ser trazido para a tribo. Não é possível vencer sem que se deixe algo em troca. Um sacrifício foi realizado. Algo sempre é deixado nesses embates com forças do inconsciente. No caso, a dependência infantil é sacrificada pelo ato heróico e vai facilitando pelos aspectos positivos do dinamismo matriarcal que impulsionam a mudança de nível da consciência. O grande pássaro foi morto e os aspectos regressivos foram vencidos. Oxóssi suplantou o perigo da morte, a dissolução no inconsciente e assumiu uma nova postura social, sendo recebido e reconhecido pelo rei, que era o patriarca. Oxóssi conseguiu essa façanha graças à sua humildade, diferentemente dos seus outros colegas caçadores. Também aponta o aspecto moderador das Yami.
na medida em que elas sempre rebaixam o prepotente. Outro mito que faz, de certa forma, referência a esse desligamento da dependência materna diz que Oxóssi, desobedecendo a sua mãe Iemanjá, embrenhou-se na floresta. Lá encontrou Sanha, o poderoso mago das plantas, que é amigo do pássaros das Iami Oxorongá, que lhe informa tudo o que ocorre no mundo. Ossanha deu a Oxóssi um filtro mágico, e este, sob o encanto do misterioso filtro, ficou muito tempo na mata em companhia de Ossanha. Quando Oxóssi voltou para casa, Iemanjá estava muito revoltada pela desobediência e expulsou-o de casa. Ogum, que era seu irmão, indignou-se com o ato de Iemanjá e abandonou-a também. E isso fez com que ela chorasse tanto de desgosto que suas lágrimas criaram o mar. Então, temos aqui novamente a questão do dinamismo matriarcal. Então, nesse caso, Iemanjá está representando uma matriarca punitiva e repressiva. Isso faz com que ocorra uma aliança entre Iami e Oxóssi através do encontro com a Sanha. Então, estabelece-se uma relação entre esses dois orixás que, imersos na floresta, tornam-se muito próximos. E essa maneira do ego lidar com a austeridade desse dinamismo matriarcal faz com que ele não desafie o seu poder ancestral e perigoso, mas encante-se com a sua magia. Fugindo para os aspectos prazerosos do dinamismo matriarcal, não conseguindo integrar os limites objetivos da existência. O erro de Iemanjá é cobrar Oxóssi pelo seu comportamento. Isso faz com que ele se rebele e retorne para a floresta para junto de Ossanha. Então, a gente pode observar aqui um comportamento semelhante em jovens que sentem a vontade de se lançar no mundo e são impedidos por uma possessão materna muito acentuada. E esse clima psíquico, ele acaba por, digamos assim, empurrar o jovem à companhia de outros que, como Ossanha, pode ter um filtro mágico, por exemplo, as várias formas de dependências psíquicas e químicas para esse jovem. Então, essas dependências geram a ilusão de distanciar-se do poder materno, de rebeldia e maturidade, mas, de fato, eles evidenciam uma aliança com o Iami Oxorongá, que são os aspectos destrutivos do dinamismo matriarcal, travestido sob a magia da sedução. Essa rebeldia, ela apresenta mais a dependência e a infantilidade do ego ao dinamismo matriarcal do que o triunfo e a maternidade do herói apresentado no primeiro mito de Oxóssi, aqui falado. Oxóssi, ele apresenta os possíveis caminhos de crescimento e desenvolvimento do ego, da infância à maturidade, com os seus perigos. Perigos como os da ousadia de se adentrar numa floresta. No próximo vídeo, nós vamos falar de Obaluayê, o médico dos pobres. Forte abraço.